Professor, eu inicio com uma pergunta. Eu gosto muito do tema direito do trabalho e direito previdenciário na fase da interlocução, que um não viu sem o outro. Então, a pergunta que eu lhe faço, um processo previdenciário, eu posso usar a prova emprestada no processo trabalhista, uma perícia positiva no processo previdenciário na área a vara do acidente de trabalho ou na Justiça Federal, que reconheceu a incapacidade, a lesão? Eu posso pegar esse laudo da Justiça Federal ou da vara do acidente de trabalho e colocar no processo da Justiça do Trabalho e pedir prova prestada? É aceitável? Como funciona? Muito ótima a sua pergunta, Valéria. Uma primeira questão que é muito importante para nós aqui, né, é que se nós temos algum controle no processo, é o da petição inicial e é o das provas. O resto, nós não conseguimos controlar no processo. E uma questão da sua pergunta, que é importante, e é uma pergunta técnica, eu posso juntar algo como prova emprestada? E o que é prova emprestada, né? Se a gente fizer uma leitura do CPC, a prova emprestada é aquela prova que é realizada num processo onde as partes são as mesmas, e eu pego essa prova e junto num outro processo onde as partes são as mesmas. Então, se a gente fizer uma primeira olhada no CPC, a gente vai dizer, não, isso não é prova emprestada. Por quê? Porque no processo previdenciário acidentário, as partes que estão litigando é o segurado e o INSS. E no trabalhista é o trabalhador e o empregador. E o empregador não participou do processo acidentário previdenciário. No entanto, o STJ, numa decisão da ministra Nancy Andrighi, muito festejada, ela diz, olha, nós precisamos flexibilizar essa ideia do que é prova prestada. E ela não precisa ser entre as mesmas partes, desde que ela cuide dos mesmos fatos. Então, podemos utilizar? Claro que podemos utilizar. Então, se eu entro com uma ação acidentária para a transformação de um benefício por incapacidade previdenciário em acidente do trabalho. E lá eu tenho uma prova pericial que estabelece nexo causal, é óbvio que eu posso utilizar essa prova no processo trabalhista. O que muda é que lá no processo trabalhista, o empregador vai poder se defender daquela prova, né? E aí, eu penso que complica um pouco para o empregador, ainda mais quando eu tenho nexo causal estabelecido, a não ser que haja um grande equívoco na prova pericial do processo acidentário ou previdenciário, mas é perfeitamente utilizável. A gente fez isso a vida inteira, né? A gente sempre nos preocupando com esse tipo de ação, a gente entrava lá contra o INSS e depois, com a perícia pronta, entrávamos contra a empresa para discutir questões trabalhistas, estabilidade, indenização, utilizando essa prova que a gente pode chamar, assim, de prova emprestada. Agora, necessariamente, professor, quando eu peço a prova emprestada e ela é aceita, o senhor aconselha já desistir também da perícia? Porque se o juiz já aceitou a prova emprestada, eu posso abrir mão da perícia médica da Justiça do Trabalho? Bom, por que se faz perícia, né? Porque o juiz e as partes têm uma questão técnica para ser analisada e não há o domínio daquilo para enquadrar dentro da norma, dentro da legislação. Quando eu tenho uma prova que ela é emprestada e é o empregado que apresenta ela, por exemplo, se ele já apresenta na petição inicial, eu não vejo motivo para pedir perícia. Então vai lá, protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive a perícia. Eu penso que há um equívoco técnico, inclusive, de juntar uma prova emprestada e pedir perícia. Obviamente que o empregador ele vai querer fazer a contraprova, então para ele é interessante ter a perícia. Mas se eu estiver pelo reclamante, se eu estiver juntando uma prova emprestada, eu não vou pedir perícia, porque aquela prova eu já considero ela como bastante
para me desincumbir do ônus da prova, né? Porque no trabalhista eu aplico o artigo 818 da CLT, que é parecido com o artigo 373 do Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova. E acho até que o artigo 818 da CLT é muito bacana no texto dele, né? Ele diz, a prova é de quem alega. Né? Então, se eu estou alegando e já estou apresentando a prova, em tese, eu não precisaria pedir uma outra prova para confirmar a prova que eu estou utilizando. Na realidade, o reclamado deveria tomar todos os cuidados, neste caso, para pedir a prova pericial para rebater aquela perícia. Professor Solero, eu queria sair um pouquinho do nosso roteiro aqui, Valéria. Tranquilo. Esse tema de prova emprestada me lembrou um caso prático que eu estou trabalhando, inclusive. Olha só, um cliente meu, a consultoria, doutor. Olha só, um processo trabalhista em que ele conseguiu provar que trabalhava em condições insalubres, né? Ele era exposto ali a alto ruído e também a produtos inflamáveis, né? Tóxicos. Só que isso a perícia toda constatou. Mas não houve sentença. O processo teve um acordo e o acordo é que foi homologado. Sendo a perícia uma prova judicial, embora não tenha sido validada numa sentença, né, condenatória, eu posso utilizar essa perícia, que não foi objeto de sentença, no processo previdenciário para aposentadoria especial? Perfeitamente, Lúcio. Porque, na realidade, o que eu junto é a prova. E não a sentença emprestada. É a prova emprestada. Uma prova testemunhal, uma prova documental, uma prova pericial. Neste caso, se a prova acabou sendo realizada, e eu entendo até que o acordo deve ter sido objeto por conta da prova ter sido uma boa prova, né? Então, ela pode absolutamente ser utilizada independentemente da sentença ser positiva ou negativa, independentemente da decisão ser favorável ou desfavorável, porque o que nós juntamos é a prova para, em cima dela, fazer os debates dentro das teses que estão sendo defendidas. Muito bom. Vai, Valéria. Pode complementar, Lúcia. Não, é justamente isso aí. O professor Solero respondeu muito bom e já traça uma linha perfeita aí, porque muitas vezes a gente fica nessa dúvida se ela não foi objeto de uma sentença que homologou ou condenou aquilo, porque a gente tem muito aquela ideia de que o juiz não está adstrito à prova pericial, né? Então, mas é interessante que ela não deixa de ser uma prova. Lúcio, é muito interessante. Muito interessante quando você fala do juiz estar adstrito ou não à prova pericial, porque segundo o que está constando hoje no Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil de 2015, é que o juiz, para ele discordar da prova pericial, e isso é muito importante para a advocacia, o único meio dele discordar da prova pericial é quanto ao método científico que foi adotado. Então, o juiz não pode à toa discordar. É verdade que meus alunos sempre perguntam para mim, né, lá na pós-graduação do IEPREV, na pós-graduação de Franca, nas outras pós-graduações, Solero, normalmente o juiz acompanha a prova pericial. Né? Por que isso acontece? Porque, de fato, para ele discordar da prova pericial, ele vai ter que dizer que aquele método utilizado pelo perito não é um método recepcionado pela ciência. Olha só a dificuldade que o juiz tem. Então, para nós, inclusive, Lúcio e Valéria, quando a gente for impugnar o laudo pericial, para dizer para o juiz, olha, esse laudo não serve, nós temos que discutir o método. É só isso que resta para a gente dizer.
o método adotado pelo perito não é o recepcionado pela ciência. Porque, às vezes, a gente fica debatendo outras questões que não o método. Né? A gente acaba quase litigando com o perito, né? E o perito litigando conosco, enquanto a impugnação nossa, ela deve ser feita em relação à metodologia utilizada, porque é a única forma que o juiz pode, segundo o Código de Processo, discordar e ter uma opinião divergente do que ele lauda. E agora, indo nessa linha, é possível ou é necessário, né, que haja uma outra prova pericial, por exemplo, na federal, sendo que eu tenho uma perícia já trabalhista? Não, bom, não é necessário. E qual é o fundamento para isso, né? O artigo 472 do Código de Processo Civil, ele diz que o juiz pode dispensar a prova material se outros elementos que foram juntados aos autos podem trazer o conhecimento científico. O que precisa é o advogado alertar o juiz disso. Ele diz, olha, eu estou juntando uma prova emprestada aqui, realizada sobre o crivo do Poder Judiciário, e na forma do artigo 472 do Código de Processo Civil, eu peço que não se realize a prova. Por quê? Porque toda a documentação técnico-científica de análise metodológica juntada aqui já é o bastante para trazer o convencimento do Poder Judiciário. Agora, o juiz pode olhar a prova e entender que alguns quesitos, alguns fatos, algumas questões que são importantes para ele não ficaram claros naquela prova que nós apresentamos como prova emprestada. E o juiz, dentro desse controle que ele tem do processo, ele pode dizer, olha, eu preciso de uma prova, pode ser até uma prova simplificada. Eu posso chamar o perito em audiência para que ele esclareça pontos dessa perícia que foi juntada aqui. Ou então, ele pedir uma prova mais adequada, se ele entender que o método utilizado lá na prova emprestada não está adequado. Isso é bom, professor. Isso é muito bão, porque na Justiça do Trabalho, o que acontece, né? Perícia encarece muito o processo. E aí, a gente tem essa ligação, que o professor bem falou, e também tem aqueles casos na Justiça do Trabalho, que eu verifico, muitas vezes, que não é necessário perícia, que não tem prova emprestada nos autos, mas os próprios laudos médicos já dão a resposta que o juiz precisa. Não precisa ter esse gasto com a perícia médica. E o advogado, às vezes, fica seguro e fala bem assim, quando o juiz pergunta, né? Aliás, o juiz já pega o processo, doutor, perícia médica. Mas que perícia médica? Tudo nos laudos. Será que realmente precisa onerar um processo trabalhista? Ô, Valéria, o que eu tenho que colocar? E esse é um papel muito importante da advocacia. É quando o juiz determina a perícia, que ele dê um despacho saneador. Em especial para dizer qual é o objeto da perícia. Por quê? Como você mesmo disse, às vezes a questão não está na existência da patologia. Então foram apresentadas documentações que provam que fulano tem uma perda auditiva. O Lúcio estava falando aí de perda auditiva. Isso. Fulano tem uma perda auditiva e para que eu vou pagar, para que eu vou movimentar a estrutura pericial médica para dizer que o trabalhador tem perda auditiva ou não, se a documentação está ali e as partes concordam que tem perda auditiva. É que uma parte diz, olha, essa perda auditiva não é ocupacional, e a outra parte diz, essa perda é ocupacional. Por exemplo, neste caso, bastaria uma vistoria no local de trabalho, aí uma perícia de engenharia. Se não houver um PPP, por exemplo, que diz que o trabalhador está exposto a 102 decibel de nível de ruído, de amplitude de ruído, né? Ou ainda a necessidade de um perito médico só olhar a curva audiométrica para dizer, olha, essa curva audiométrica ela é característica de perda auditiva induzida por ruído. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o juiz precisa sanear, mas que o advogado tem obrigação de provocar.
Eu acho que nestes casos, já na petição inicial, seria muito importante que o advogado abrisse um item para discutir a não necessidade de perícia, ou a limitação do objeto da perícia. Nas minhas audiências trabalhistas, vocês fazem a trabalhista aí também, né? Muita coisa é resolvida na audiência. Então, quando o juiz, num caso meu, nestes casos, ele diz, vamos fazer perícia, falo, excelência, uma questão de ordem. Perícia com que objeto? Porque ele precisa estabelecer qual é o objeto para verificar se, de fato, há necessidade de fazer perícia ou não. Ela é cara, ela demora, o processo. Ela demanda, às vezes, você ter um perito especializado que, às vezes, você não tem na localidade. Né? Ela demanda, no caso da vistoria, toda a ida até o universo da empresa, o deslocamento de pessoas, a paralisação, às vezes, do funcionamento de determinado local da empresa para poder realizar a perícia. Agora, penso eu, e aí olhando para o nosso umbigo, que talvez o problema esteja conosco, no primeiro momento. Porque somos nós que temos que alertar o juiz da necessidade ou não da realização da perícia. Eu lembro sempre das suas aulas, professor. Inclusive, primeira vez que eu vi alguém falando tão enfaticamente sobre isso foi numa oficina sua que eu participei no último congresso do IEPREF que a gente teve lá em BH, presencial. Né? E foi 2019. 2019. Quando você fala na hora da audiência, e você já tem provado ali com laudos médicos, atestados, tudo mais, e tem a NTEP a favor do cliente, né? Na hora que vai a audiência inicial, já apresenta a perícia. Eu queria que você comentasse com a gente sobre isso, que há essa inversão, que eu falo, não, que a empresa, que o juiz determina a inversão, né, e a empresa que prove o contrário. A gente não vê isso na prática, é uma coisa muito difícil. A gente começa a observar, Lúcio, os benefícios por incapacidade, eles vão permear toda a vida do segurado e do trabalhador agora para frente. Depois da reforma da Previdência, a dificuldade que o trabalhador vai ter para se aposentar e o tempo que ele vai ter que ficar trabalhando, isso vai gerar incapacidade neste interstício numa porção de segurados. Então, nós precisamos nos especializar em benefícios por incapacidade. Verdade. E também na incapacidade laboral. Por que eu digo isso? Porque essa especialização é que dá segurança de você falar com o juiz. Sim. Né? Vocês fazem o trabalhista, quantas vezes o juiz presta atenção naquilo que a gente fala, porque a gente está trazendo uma novidade com sustentação. Né? A imposição do advogado. Né? Esses tempos atrás eu fiz uma audiência sobre ruído, perda auditiva, e o juiz falou, mas ela tem uma paíra aqui, né? Parece que ela tem uma paíra. Eu falei, doutor, de fato ela tem uma perda auditiva, mas não chama mais paíra. Chama paíndice. E ele colocou, eu falei, paíndice. Ele falou, como é que é isso? Eu falei, perda auditiva induzida por nível de pressão sonora elevada. Ele falou, caramba! Né? Aí eu embalei e falei, olha, perda auditiva é minha tese de mestrado. Aí ele já começou a prestar mais atenção naquilo que eu estava falando. Então, é muito importante a gente ter essa segurança. O que acontece com as incapacidades? Hoje em dia, do ponto de vista de aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, há um diferencial enorme no cálculo se ela é acidentária ou se ela é comum. Verdade. Então, hoje em dia, o pensamento nosso é logo de cara, conversando com o cliente, examinando as condições, é fazer essa vinculação ou desvinculação da natureza jurídica da incapacidade. E uma das formas de caracterizar a relação da natureza jurídica da incapacidade como acidentária é o nexo técnico epidemiológico previdenciário, NTEP.
Para quem não sabe e está nos vendo e nos ouvindo, o NTEP, ele está na Lei 8.213, se eu não me engano, no artigo 21A, e ele remete a uma tabela que está no decreto regulamentador, no decreto 3048 de 99, aonde eu tenho uma interseção entre doença, patologia, através da classificação internacional de doença, a CID-10, e natureza empresarial, CNAE, Sim. Classificação Nacional de Atividade Econômica. Se eu consigo fazer uma interseção entre doença e atividade empresarial, eu tenho um nexo presumido da relação causal da patologia, da incapacidade com o meio ambiente de trabalho. Então, respondendo agora a sua pergunta, se eu estou trabalhando no processo trabalhista como reclamante, dizendo que há um nexo causal trabalhista daquela patologia, daquela incapacidade com o meio ambiente laboral por conta do NTEP, seria tecnicamente equivocado eu pedir a perícia. E se o juiz, na audiência, quando ele fala, doutor, vou fazer perícia, eu falo, doutor, uma questão de ordem, perícia com qual objeto? Para estabelecer o nexo causal. Eu vou dizer, da minha parte, não, excelência, porque eu tenho nexo causal legal através do nexo técnico epidemiológico previdenciário, NTEP. E aí vou falar as palavras mágicas, artigo 21A da Lei 1.213, vou falar do anexo 2, lista C, do decreto 3048 de 99, porque isso é importante. Muitos juízes trabalhistas não sabem disso. Sim. Às vezes eles se assustam quando a gente toca no assunto. Preciso dizer também que a maioria dos advogados de empresa não estão acostumados com o direito previdenciário e eles não sabem disso. E este é um caso, Lúcio, Valéria, que vale a pena, na petição inicial, já mencionar. Verdade. O tópico diz, olha, do nexo técnico epidemiológico previdenciário. E coloca ali e diz, por conta disso, já me desincumbi do ônus da prova, artigo 818 da CLT, combinado com o artigo 373 do CPC, e, portanto, entendo que não há necessidade da prova pericial, a não ser no caso de insistência da parte contrária e do MM juízo, a contraprova pericial. Só isso. E já abre essa discussão. É interessante que a gente ganha um tempo enorme, né? Só de não ter a perícia, não ter as partes manifestando sobre isso, o processo é muito mais célere. E tem uma outra questão, de novo, da audiência, que quando você coloca isso na audiência, o olho do juiz, a visão do juiz, o entendimento do juiz, porque o juiz lembra das audiências. Opa, peraí, vou olhar esse caso com mais cuidado. E a empresa, se ela for pega de surpresa, se o advogado não for um especialista, ele talvez queira chamar você para conversar, para fazer uma negociação, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente já começa, neste caso, pelo reclamante, ganhando a audiência de 1-0. Muito bom. E até mesmo, professor, se o advogado da empresa quiser fazer a contraprova, que ele também trace os pontos. Porque pedir perícia por pedir perícia, não dá. Mas, mais uma vez, eu acho que é importantíssimo isso. E o advogado tem que estar atento para dizer, excelência, ele quer fazer prova e qual é o objeto da prova dele? Né? Eu, por exemplo, quando estou pelo reclamado e aparece uma questão de NTEP, pouco explorada, infelizmente, muito pouco explorada, quando aparece uma questão de NTEP, eu já apresento meus quesitos e já digo qual é o objeto dos meus quesitos e por que eu estou dizendo que não cabe aquele nexo causal presumido. Então, eu já venho e até dificulta o meu trabalho como advogado de empresa quando eu tenho algo com NTEP, porque eu já vou ter que debater muito claramente a doença logo de cara. Verdade.
Pode falar, Valéria. Agora, professor, quando um segurado chega num escritório, ele chega com a carta de concessão, a carta negativa, que está lá o E91. Esse E91, a empresa não contestou o NTEP junto no INSS. E aí, na audiência trabalhista, quando a gente alega, a empresa quer contestar esse NTEP no processo trabalhista. Então, eu digo, poxa, ela já teve o prazo dela lá no processo administrativo que ela se descuidou. Ela não fez contestação, não fez o recurso. Aí chega no processo trabalhista, ela quer ter oportunidade de questionar que o INSS equivocou quando colocou E91 e era, na verdade, E31. Como fica essa situação? Bom, primeiro, Valéria, que está dentro da norma, dentro do devido processo legal, a oportunidade da defesa. Então, ela pode se defender à vontade. O que muda aí? E aí o advogado pode explorar, né? Quando o INSS estabelece que há o NTEP e concede o E91, o E91 ou o E94, né? Nós temos um ato administrativo, aí vamos lembrar lá do direito administrativo, nós temos um ato administrativo que tem presunção de legalidade e legitimidade. Então, o que vai caber para a empresa aí? Uma desconstrução, olha só, hein? Uma desconstrução de algo que tem legitimidade e legalidade, que é o ato administrativo. Então, o fato dela não ter impugnado traz para ela a dificuldade de fazer a prova no processo judicial trabalhista. Então, eu acho até que a gente pode argumentar, olha, excelência, como ela não impugnou e ela poderia ter impugnado isso administrativamente, eu tenho hoje um ato administrativo com presunção de legalidade e legitimidade. Ou ela traz uma prova incontestável, ou nós não temos como fugir de que, de fato, há uma relação causal entre incapacidade, doença e meio ambiente laboral. Enfim. Não dá para falar, neste caso, que ela deixou de se defender lá e que ela não poderia se defender no trabalhista. Porque daí, talvez, a gente perca o mote lá da nossa argumentação. Agora, dizer para o juiz que eu tenho um ato administrativo que tem presunção de legalidade e de legitimidade vai colocar ele também prensado na parede, para ele desconsiderar o ato do INSS. Muito interessante isso, Muito bom. A presunção de veracidade, legitimidade da prova do ato administrativo, né? É muito interessante que o juiz vai ter que ter fundamento para poder rebater isso. É isso. Né? Aí fica aquela dica interessante também, professor. Então, muitas vezes é mais viável, é interessante primeiro entrar com pedido ou da conversão do auxílio-doença para acidentário, ou até mesmo do auxílio-acidente, para a gente, tendo essa prova, poder utilizar no trabalhista, somente depois. O senhor costuma utilizar essa ordem? Essa questão, essa análise é uma análise muito casuísta, sabe, Lúcio? Por quê? Porque eu tenho que avaliar a minha situação. Então, por exemplo, eu tenho uma doença ocupacional que já faz anos que ela desencadeou. Eu posso estar com uma prescrição trabalhista aí no caso de indenização. Né? Se o trabalhador tomou ciência inequívoca, eu posso estar perto de uma prescrição. Então, neste caso, não. Nesse caso, eu entraria com a previdenciária, entraria com a trabalhista, avisaria na trabalhista que eu tenho a previdenciária, a acidentária lá, e dizia para o juiz suspender a trabalhista, porque daí eu já marquei a questão da prescrição, para suspender a trabalhista até que a acidentária seja solucionada. Essa é uma posição. Se eu tenho tempo, me parece que a sugestão sua é adequada. Fazer primeiro o previdenciário e o acidentário, e a partir do laudo pericial, observem bem, não é a partir da sentença, a partir do laudo pericial, que dá ciência inequívoca da relação causal,
propor a reclamação trabalhista. Não espere transitar em julgado a decisão. Porque a ciência inequívoca não é com a sentença, não é com o acórdão, não é com o trânsito em julgado. A ciência inequívoca é com o laudo pericial. Muito interessante isso. Professor, você falou sobre meio ambiente de trabalho. Quando a empresa, então, ela deixa de juntar no processo trabalhista o PPRA e o PSMSO, né? Quando ela deixa esses laudos médicos, ela traz para si o ônus de provar a ausência do nexo, ou já posso dizer que ela é convicta? Eu já pego a confissão dela ali mesmo. Bom, a primeira questão é como que a gente fez a petição inicial, né? Porque na petição inicial eu tenho que pedir, sob pena de confissão, que ela traga os laudos. E não vale fazer um pedido genérico. Que ela traga toda a documentação médica, toda a documentação ambiental. Você diga, eu quero o PPRA, eu quero o PCMSO, eu quero o LTCAT, eu quero o prontuário médico. E se ela não trouxer, toda a argumentação que eu fiz aqui passa a ser verdade. E tem uma outra questão, que é a preclusão, né? Da mesma forma que o autor deve juntar na petição inicial os documentos indispensáveis para a sustentação da sua tese, a empresa tem a obrigação de juntar na defesa todos os documentos indispensáveis para a sua defesa. Se ela não junta, há uma preclusão lógica, há uma preclusão legal, temporal, que traz para ela a confissão fática. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando o juiz ou o perito pede que ela apresente para a realização da perícia de novo essa documentação. Porque, em tese, abriria um novo prazo para ela juntar essa documentação. Então, nós precisamos ver o caso a caso, mas talvez fosse o caso de alegar uma preclusão. Excelência, não pode mais juntar. Vai trabalhar com as informações que existem nos autos, que foram as informações prestadas na petição inicial. A empresa, é muito importante para a empresa que quer fazer uma boa defesa, juntar a documentação de meio ambiente laboral. Por quê? Porque ali ela vai trazer a prova de que ela cumpre a norma e que, além de cumprir a norma, a legislação, ela também tem o intuito de garantir um meio ambiente laboral equilibrado. Isso, inclusive, no caso de indenização, pode ser uma das causas de diminuição do valor da indenização, partindo do pressuposto que a empresa pode ter cumprido todas as normas e acontecer um infortúnio. Mas algumas empresas cumprem norma de fachada. E aí eles não querem juntar. Mas mais importante, inclusive, ou tão importante, quanto PPRA, LTCAT, PCMSO, PPP, é que o reclamante obrigue a empresa a apresentar a ordem de serviço da norma regulamentadora número 1. A OS da norma regulamentadora número 1, Valéria. Porque essa OS é aonde a empresa faz e deve fazer a descrição minuciosa do trabalho e dos riscos que o trabalhador corre. Se a empresa não juntar, ela confessa que ela não orientou o trabalhador na forma da lei. E, para minha surpresa, a maioria das empresas não tem a OS da norma regulamentadora número 1. Não juntam. Não. Essa foi a dica de ouro, professor. Não A maioria nem sabe que existe. Nem sabe, Lúcio. E é assustador você chegar para fazer, às vezes, defesa de alguma empresa que nos contrata e você dizer para ela, você tem a OS da NR1? E ela fala, OS? O que é isso? Aí você explica. Ou então ela tem, mas a descrição da atividade é a descrição que está no Código Brasileiro de Ocupação, no CBO, e que não reflete a realidade
do ambiente laboral daquele trabalhador, das funções e da atividade que ele exerce ali. Então, tudo isso, do ponto de vista do reclamante, induz o juiz a entender que não foi dado o objetivo da norma, que é garantir um ambiente salubre, equilibrado, etc. Saudável. Muito bom. Professor Valéria, eu queria só passar uma pergunta aqui da Edna. Ela diz assim, mas mesmo que o INSS tenha reconhecido, no caso a perícia, né, o acidentário, ele vai passar a perícia trabalhista que pode chegar em outra conclusão. É aquilo que o senhor tem falado, mas se a perícia do INSS ela é uma prova de plena veracidade, né, eu acho que o juiz só poderia desconsiderar se ele conseguir desconstituir essa prova, né? Exatamente isso. O que eu acho que a gente precisa entender? Esses dias eu estava aqui no evento do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que eles me convidaram para falar justamente a respeito da prova trabalhista emprestada para o previdenciário e vice-versa. E eu dizia isso, há uma falta de inteligência nossa, né? Há uma falta de inteligência do ponto de vista econômico, porque a gente gasta muito, porque a gente faz perícia aqui. Há um outro problema de falta de confiança na perícia. Olha que coisa horrível. Nós chamamos um expert para falar sobre determinado assunto e nós não confiamos na conclusão da perícia. E a outra, uma desconfiança da perícia administrativa do INSS. Então, nós temos um problema sério, que é um problema de desconfiança da perícia. Por quê? Porque enquanto na perícia judicial, no novo CPC, há toda uma cientificidade, uma metodologia, uma necessidade de análise técnica, na perícia administrativa, nós não temos um procedimento para isso. A Lei 9784 de 99, que cuida do processo administrativo federal, não tem lá um título, um subtítulo perícia. E, muito importante para nós, que o artigo 15 do Código de Processo Civil diz que eu devo aplicar o Código de Processo Civil aonde o direito administrativo, o processo administrativo não rege. Então, em tese, a perícia administrativa do INSS deveria se comportar como a perícia judicial. Infelizmente, isso não acontece. Então, há essa desconfiança tanto do segurado, do trabalhador, quanto da empresa. E, muitas das vezes, do próprio juiz. Sim. E isso faz com que a gente tenha que repetir a perícia. Se busque a repetição da perícia. E a gente precisa entender que a perícia realizada, quando no polo passivo eu só tenho o INSS, normalmente o INSS não tem um assistente técnico, ele não faz quesitos adequados, e quando o processo é contra a empresa tem toda uma estrutura pericial, com os melhores peritos, com o melhor advogado, com os melhores quesitos, que pode, do ponto de vista metodológico, destoar da perícia que foi feita na seara previdenciária, judicial ou administrativamente. Então, nós ainda temos um problema, e eu chamo que esse é um problema de confiança. Não, esse é um problema de confiança técnica que a gente precisa resolver. É verdade. Professor, vamos sair um pouquinho e falar do auxílio-acidente. O auxílio-acidente, quando ele é reconhecido com laudo, até a gente pede para que se configure ali se é deficiente, se não. A gente pode pegar esse laudo do auxílio-acidente e já colocar no processo trabalhista para oferir o pensionamento? É legal isso, porque assim, o laudo do auxílio-acidente, ele mostra a existência de sequela. E ele estabelece lá qual é a sequela, qual é o limite da sequela. Isso traz repercussão trabalhista em que situações? De que se há uma sequela, há algo para indenizar.
Se há uma sequela, é porque essa sequela decorreu do acidente de trabalho, né, na generalidade, doença ocupacional, etc., e do meio ambiente de trabalho desequilibrado. Então, isso já estabelece que essa sequela tem uma relação causal importante. A outra questão importante é que você colocou o benefício B94, ou espécie E94, que é o auxílio acidente, ele é um benefício de caráter indenitário, então ele não troca o salário da pessoa, ele recebe como uma indenização, a pessoa pode continuar trabalhando e recebendo aquele benefício, ele entra no cômputo do salário de contribuição para efeito da aposentadoria, e muito interessante que ele estabelece, quando ele estabelece a sequela, ele coloca o cidadão como uma pessoa com deficiência, um PCD, com possibilidade de se aposentar como deficiente, por tempo de contribuição por idade, nas possibilidades como deficiente. Então, este é um benefício muito interessante, porque antes de trazer a aposentadoria da pessoa com deficiência, lá nos idos 80, início dos anos 80, quando eu trabalhava bastante, e a gente não tinha essas normas, né? A gente ganhava o B94 aqui, e o auxílio acidente, e acabou, né? Hoje não, hoje a gente já tem um olhar diferenciado para a possibilidade de uma aposentadoria precoce. De uma aposentadoria precoce. Então, o auxílio acidente ele é importante para vocês pensarem aí. Covid-19, sequelas por conta de Covid-19 relacionada a meio ambiente de trabalho e possibilidade de ter auxílio acidente. Interessantíssimo. Nexo causal entre Covid-19 e ambiente laboral que não se limita aos trabalhadores da saúde, mas a qualquer meio ambiente laboral que não esteja adequado conforme as autoridades sanitárias. Perfeito. E o que tem de sequela não é brincadeira, hein? É o que eu falo. Eu sempre falo, professor, não dá para advogar na seara trabalhista sem permear no direito previdenciário. Não dá. Dá prejuízo nisso, gente. Tem que... A COVID, ela traz, Valéria, uma dificuldade ainda que eu chamo de, o americano falaria um delay, um atraso de dados que nós vamos entender daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, de sequelas que foram deixadas pela COVID, do ponto de vista circulatório, do ponto de vista mental, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista respiratório, bom, de todos os pontos de vista que a COVID traz. Então, o segurado, as pessoas devem ficar atentos, mas o advogado que atende essas pessoas também deve ficar muito atento. Verdade. Professor, já que a gente chegou na questão do Covid, vamos para mais um tema muito atual aí. A gente viu essa semana algumas notícias de empresa demitindo porque funcionários recusam vacinar. Nesse caso, por exemplo, se um outro colaborador, outro empregado pega Covid na empresa, o fato da empresa não exigir a vacinação já seria aí um indício, uma culpabilidade aí para o auxílio acidente e depois para poder gerar a indenização? Lúcia, essa questão ela é muito perturbadora, né? Mas eu tenho defendido que a empresa pode demitir por justa causa, desde que ela coloque o plano de vacinação dentro do seu PCMSO, seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e que ela traga todas as informações para os trabalhadores com relação à vacinação da Covid. Porque, neste caso, prevalece o coletivo sobre o individual. Sim. Mas tudo que é regra tem exceções. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem determinada comorbidade, que se ela tomar determinada vacina, que só existe naquele local,
ela pode ter problemas de saúde. Então, se ela tiver um documento médico, ela, por exemplo, não toma. Ou uma mulher que esteja grávida, que não pode tomar Coronavac. Então, são questões que devem ser analisadas do ponto de vista da exceção à regra. Mas penso que sim. Por quê? Porque a empresa pode ter responsabilização, inclusive acidentária, se tiver um surto dentro da empresa, porque ela não repeliu as questões sanitárias que precisava repelir. É verdade. Perfeito. Para fechar, Muito professor, a última pergunta, porque senão a gente pode cair na live. Acidente de trajeto. Todo acidente de trajeto cabe ação trabalhista ou tem que ser provado a culpa? Ou seja, se no acidente de trajeto o motoqueiro foi culpado, a empresa paga esse acidente de trabalho ou não? O acidente de trajeto ele é acidente do trabalho como qualquer outro. Depois a outra pergunta é, a empresa deve indenizar esse trabalhador? Aí eu preciso respirar, perguntar o seguinte. Primeiro, o trabalhador estava no automóvel, no ônibus da empresa, que a empresa fornece, num contratado, num Uber, num transporte que a empresa contrata? Estava. Houve responsabilidade, culpa de quem estava dirigindo? Houve problemas no automóvel, no veículo, o pneu estava careca, a marcha não entrou, o motorista correu, estava embriagado e dormiu. Então, é isso que eu preciso analisar. Do ponto de vista da generalidade, um acidente de trabalho inetinho, ele normalmente não gera responsabilidade para a empresa. Mas aí eu preciso analisar a casuística para poder tomar uma decisão. Perfeito. Professor, já está acabando aí, a pandemia está passando, graças a Deus. E o professor vai ter que vir aqui em Vitória dar um curso, a nosso convite, né, Lúcio? Sobre acidente de trabalho, provas, que é muita coisa para aprender, muita coisa para discutir. E é um tema que é importante, é muito importante, tanto para o advogado da empresa, quanto para o advogado reclamante. E para a população em geral. É um tema muito importante, ainda mais que o acidente de trabalho, ele é corriqueiro. E aqui no nosso estado, nós temos no interior empresas de granito, mármores, etc. Então, assim, acidente de trabalho cada dia está crescendo, infelizmente. Então, professor, em breve, eu sei que o professor é super ocupado, mas abre uma brechinha na sua agenda para vir Vitória. Vocês me chamando, queria agradecer a oportunidade que você, Valéria, você, Lúcio, me dão. Mandar um abraço e um beijo para todo mundo. Eu vi aqui a Aline Marçal, eu vi aqui outras pessoas. Eu não consigo ver todo mundo que está aqui, mas queria mandar um beijo no coração de cada um, dizer para vocês se cuidarem, para logo a gente poder se reunir presencialmente e voltar a conversar, se abraçar, tirar live e tudo mais. Eu vou também agradecer muito, fico honrado com sua presença, sempre nos enriquecendo com tanta informação de qualidade que a gente não acha em qualquer lugar, ímpar. E estou à disposição também, Valéria, né, guardando o senhor por aqui. E eu vou aproveitar o ensejo, Valéria, e falar um pouquinho do Congresso do IEPREV, que a gente não pode deixar de falar. Verdade. 9, 10, Aliás, 11. todos devem ir, todos devem fazer inscrição, porque o Congresso, gente, advogado previdenciarista, tem que estudar sempre. E vamos aproveitar esse Congresso, tirar nossas dúvidas, aprender. É dia 9, 10 e 11 de setembro, tá? O Congresso vai ser online e todas as palestras vão ser gravadas. Vai poder acompanhar até 120 dias após o evento, você vai poder assistir as palestras, tanto as que serão ao vivo, quanto as oficinas depois. O Congresso do IEPREV é o único que dá certificado de todas as palestras, mais oficinas. Né, professor Soder vai estar também com a gente, com presença confirmada lá. E lembrando que nós estamos no segundo lote para inscrição. Vai só até o dia 16 de agosto o segundo lote, depois vai virar. Então, não percam, vai ser extraordinário. Ano passado nós tivemos congresso online também, mas a qualidade foi fantástica. Muito bom. Você se sente num presencial, né, professor?
É bom Verdade. demais. E deixar o espaço para você. Não perca a oportunidade, Congresso do IEPRED, sensacional, talvez o maior congresso que nós já tivemos em 2019, repetimos online o ano passado, e esse ano vai ser grandioso novamente. Verdade, com certeza. Gente, congressoiepreg.com.br. gratidão a todos vocês. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Obrigado aos coordenadores da EPREG que presenciaram aqui também, que passaram. Eu não tive a oportunidade de falar com todos, mas obrigado por presença a todos vocês. E mais uma vez, quero encontrar todo mundo aí online no Congresso do EPREG. Beijos a todos, professor. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade.